Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje iremos revisar o uso dos pronomes. Então, vem comigo! Por que as lagartixas perdem o rabo? Você já viu uma lagartixa cotó? Isto é, sem rabo ou só com um pedaço dele? Estranho, não é mesmo? Será que ela nasceu assim, com defeito de fabricação? Com certeza não. O filhote da lagartixa sai do ovo com o rabo inteiro. Na natureza, os animais têm formas diferentes para se proteger e escapar dos predadores. Alguns adquirem a cor do ambiente. Uns têm espinhos. Outros, veneno. Há ainda os que podem partir por vontade própria uma parte do corpo para escapar do perigo, como as lagartixas. As lagartixas são um tipo de lagarto. E os lagartos pertencem ao grupo dos répteis, junto com as cobras, as tartarugas e os jacarés. Acontece que só os lagartos, alguns deles, são capazes de desprender um pedaço do rabo. Esse processo se chama autotomia. Auto é igual a voluntário, próprio. Tomia é igual a partir, cortar. E significa partir ou quebrar por vontade própria uma parte do corpo. A autotomia ocorre em alguns animais como insetos, crustáceos ou répteis, mas nem sempre a parte que se pode partir é a mesma. Com a lagartixa, como isso se dá na cauda, nome que os cientistas dão para qualquer rabo de animal, chamamos de autotomia caudal. A quebra do rabo da lagartixa só acontece porque elas, por natureza, têm a cauda apta a quebrar. É assim, em alguns dos ossos que formam a cauda da lagartixa, existe um ponto onde pode ocorrer um tipo de fratura, caso ela faça uma força naquele ponto. O rabo se parte ali e se solta. Trata-se de um tipo de estratégia de defesa usada para momentos de perigo. Aves, gambás, gatos e cobras são alguns dos animais que gostam de comer lagartixas. Portanto, a primeira coisa que ela faz quando se sente ameaçada por um desses predadores é correr para algum abrigo e fugir deles. Se isso não dá certo e o predador consegue alcançá-la e tenta capturá-la, a lagartixa simplesmente solta a cauda. Quando ela faz isso, o pedaço de rabo solto fica se mexendo de um lado para o outro por alguns segundos. Esse movimento do rabo atrai a atenção do predador, que fica olhando e tentando pegar o pedaço saltitante da cauda. Com o predador distraído, a lagartixa aproveita para correr e salvar a sua vida. É claro que nem sempre essa estratégia funciona, e muitas lagartixas acabam virando almoço de outros animais. Mas e depois? Será que ela fica com o rabo cotó para sempre ou a cauda cresce de novo? E se crescer, pode se quebrar novamente? Com o tempo, aquele pedaço de cauda vai crescendo de novo, se regenerando. Só que a nova cauda, depois de regenerada, não é mais a mesma. Seu interior não é mais feito de osso, porque as vértebras não se regeneram, e sim de outro tipo de tecido cartilaginoso, que não terá mais aqueles pontos de quebra. Além disso, o novo pedaço tem um tamanho menor que o espaço original. Se a lagartixa se meter em apuros e precisar soltar a cauda de novo, o corte só poderá acontecer naquele pedaço da cauda que sobrou
quando ela escapou do predador da outra vez, porque lá ainda existem aqueles pontos que podem se quebrar. Ao fazer uma nova autotomia, ela perderá mais um pedaço da cauda verdadeira, além daquele pedaço que havia regenerado. Ou seja, a cada autotomia, o rabo da lagartixa será mais curto. Por isso, não devemos fazê-la perder sua cauda à toa, só por brincadeira, pois estaremos tirando dela uma chance de usar essa estratégia com um predador de verdade e, com isso, salvar a sua vida. Lembre-se, sempre que você encontrar uma lagartixa cotó ou com um rabinho muito pequeno, pode ter certeza de que ela escapou de ser o lanche de alguém. Que texto interessante, não é mesmo? Agora vamos ler esse trechinho, prestando bastante atenção nas palavras em destaque. Aves, gambás, gatos e cobras são alguns dos animais que gostam de comer lagartixas. Portanto, a primeira coisa que ela faz quando se sente ameaçada por um desses predadores é correr para algum abrigo e fugir deles. Se isso não dá certo e o predador consegue alcançá-la e tenta capturá-la, a lagartixa simplesmente solta a cauda. Quando ela faz isso, o pedaço de rabo solto fica se mexendo de um lado para o outro por alguns segundos. A quem se referem as palavras destacadas? Isso mesmo, a lagartixa. As palavras ele, ela, eles, elas, o, a, os, as são chamadas de pronomes. Esses pronomes podem substituir expressões e nomes que já apareceram em um texto e ajudam a evitar repetições desnecessárias. O pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo. Vejam um exemplo. Só quem conhece Pedro sabe quão inteligente ele é. Ele é um pronome. A palavra ele está substituindo o nome Pedro. Os pronomes pessoais indicam a pessoa do discurso. Primeira pessoa indica a pessoa que fala. Segunda pessoa indica a pessoa a quem se fala. E terceira pessoa indica a pessoa de quem se fala. Agora que já revisamos os nossos estudos sobre os pronomes, vão lá na descrição do vídeo que tem uma atividade bem legal para vocês fazerem. Tchau, tchau!